Olha, é Bom, difícil uma pessoa... diga. Sim, eu acho que é difícil uma pessoa que não tenha sentido ciúme alguma vez na vida, ou que não tenha conhecimento de alguém que deu um piti, de alguém que brigou, de alguém que virou caso de polícia na rua por causa de ciúme, aquela briga numa festa por causa de ciúme, porque olhou para alguém, porque piscou para alguém, porque pensou que estava ali, muitas vezes pensou que tinha olhado para alguém, que tinha falado com alguém, enfim. Bom, então, e o ciúme, só para dizer, gente, o ciúme, ele é natural de todo ser humano. Sentir ciúme não faz mal. Mas qual o ciúme? Ciúme, aquele ciúmezinho que prova que a pessoa realmente ela tá ligada na outra, que ela gosta da outra, que ela ama. Só que o ciúme não é só entre os casais, há ciúmes entre pai e filho, mãe e filhos, tios, enfim, sobre familiares, sobre amigos, tem muito ciúme. Quantos amigos e amigas, né, Augusto, já não brigaram por causa de ciúme? Então, o ciúme, ele é algo natural, né, da gente, não faz mal, porém, tem gente que desenvolve, por várias circunstâncias, e é isso que nós vamos discutir hoje nessa pequena live que a gente sempre faz às quartas-feiras, porque o tempo é curto, mas tem gente que exagera. E por que essas pessoas exageram no ciúme? Algumas até cerceiam a liberdade da outra por causa do ciúme. Tem sempre aquela fase, e isso a gente fala mais, né? A gente vê mais sobre os casais, né? Se não vai ser minha, ou se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Essa é uma frase bastante comum da gente ouvir, principalmente quando os casos se tornam casos policiais e aí se tornam as Marias da Penha, que a gente né, acompanha muito, né? Então é isso que nós vamos falar. E a hipnose pode ajudar? Inclusive você que é ciumento ou ciumenta e que sofre muito, mas não é só você que sofre. Aquela pessoa que você está despejando esse ciúme sofre tanto quanto você, porque muitas vezes a pessoa ela perde a sua liberdade, para não perder um relacionamento, para não perder uma amizade, ela se propõe a fazer coisas que ela sabe que não é boa, não são boas para ela, e que ela perde a sua liberdade, perde a vontade até de viver. Então o ciúme, o ciúme, ele é bom, só que o ciúme exagerado, ele não tem nada de bom. E quando eu estava passando para algumas pessoas no Facebook, né, o banner da nossa live, muitas pessoas vieram dizer, eu já fui ciumento, outras pessoas, eu estou sofrendo com ciúme por minha causa, eu estou sofrendo com ciúme por causa de uma outra pessoa. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, por isso que eu disse, o pessoal, principalmente do Facebook, até do Insta, quiser mandar, né, compartilhar, mandar essa live, vamos juntos fazer uma live bastante importante, e você que nos ouve também pelo Spotify, no Secura Hipnose, pode encaminhar o link para quem você entender que talvez seja uma pessoa ciumenta, excessivo, ou que sofre com alguém que é ciumento ou ciumenta com excesso. Bom, para dar já a introdução nesse tema, eu peguei aqui a definição no Wikipédia de ciúme. De acordo com os psicólogos Ayala Pines e Elliot Aronson, não sei se é assim que pronuncia o nome desse pessoal, ciúme é a reação complexa, eu vou falar a frase, depois eu explico ela. Ciúme é a reação complexa a uma ameaça perceptível, a uma relação valiosa ou a sua qualidade. Ou seja, por que uma reação complexa? Vocês vão entendendo aqui no decorrer da live que a sensação de ciúmes, ela envolve muitas funções cerebrais nossa, envolve muitas partes emocionais da nossa mente, por isso é uma reação complexa. E é uma ameaça perceptível, porque a gente vai definir melhor aqui, mas já vou dar uma leve introduzida no seguinte ponto, que existe o ciúme verdadeiro e existe o ciúme imaginário. Como toda coisa que a gente sente, que a gente grava na nossa emoção, ela é imaginária, o ciúme também tem isso. Mas vale dividir que esse tema tem um ponto que interfere na realidade, porque às vezes a pessoa tem ciúme, e com razão, às vezes está acontecendo alguma coisa ali no relacionamento que não deveria estar acontecendo, e você sente um ciúme verdadeiro, não é uma criação da sua mente.
Só que a maioria dos ciúmes são provocados pela própria pessoa que sente, ou seja, uma criação mental dela. Tem vários fatores, a gente vai explicando no decorrer da live. Então, é reação complexa há uma ameaça perceptível, há uma relação valiosa, normalmente aí pode ser familiares, mas a gente vê isso mais envolvido em relacionamentos amorosos, né, não de familiares, de pessoas distintas, né, diferentes, de diferente família, ou a sua qualidade. Então, a pessoa também não necessariamente vai ter somente ciúme com medo de que a relação acabe, mas a qualidade também. Porque, às vezes, essa da qualidade talvez seja para mais como irmãos, amigos, que às vezes a pessoa tem uma amizade ali muito bacana com outra pessoa, e essa outra pessoa conhece uma outra pessoa e começa a fazer amizade, você começa a ver que você está perdendo espaço, e se você não tiver um manejo emocional muito bem, pode te levar a ciúmes e até crise, né? Como a gente fala em todos os temas aqui. Tudo que não é tratado pode virar uma bola de neve. Então, assim, a ansiedade que a pessoa não vai atrás para melhorar, para buscar resolver quando a pessoa sofre de crise de ansiedade, pode se tornar ansiedades, crises piores, trazer outros problemas juntos. O ciúme é a mesma coisa. Uma pessoa pode ter um ciúme ok, de uma certa forma, começar a perder o controle, perder a mão emocional nessa parte, e simplesmente começar a ter crises de ciúme, ciúme excessivo, e isso pode trazer problemas, como meu pai disse, tanto para a vida da pessoa, quanto para a pessoa, ou outra pessoa, ou objeto de ciúme. Porque não é só de ser humano que a pessoa pode ter ciúme. Quantas pessoas não têm ciúme de uma roupa, de um celular, de um trabalho? Tudo pode ser promovido o ciúme. E é uma reação natural do nosso corpo. É mais uma das emoções naturais. Eu, às vezes, chego pessoas para nós e pergunto assim, ansiedade, eu queria acabar com a ansiedade, eu queria não sentir mais ansiedade, eu queria conseguir não ter mais. É possível? Olha, não tem como, porque a ansiedade ela é uma resposta também, como o ciúme, é uma resposta emocional nossa, que envolve hormônios, ou seja, envolve então, toda a nossa parte corporal e a parte mental, para você ter ansiedade no seu corpo. Então, não existe essa possibilidade ainda da gente chegar a um ponto em um ser humano que ele não vai sentir mais nada de ansiedade. E a gente pode reduzir, a gente pode ajudar a controlar, tudo isso com a terapia, com a hipnose, que é a nossa área de trabalho. E o ciúme é a mesma coisa. O ciúme é uma coisa natural do ser humano porque é um sistema de defesa, de uma certa forma. Porque você começa a projetar o ciúme sobre algo ou alguém que você tem uma certa desconfiança, um receio, um medo de perder aquilo. Porque às vezes, como que acontece? O ser humano ainda é um animal, a gente tem que lembrar isso, e eu falo quase em todas as lives isso, se não em todas, que o nosso corpo ainda está acostumado com uma série de fatores que não envolvem a nossa vida atual, a nossa vida tecnológica de hoje em dia. Nosso corpo ainda está evoluindo no decorrer, a gente está sempre evoluindo, mas o nosso corpo não conseguiu acompanhar o nosso desenvolvimento tecnológico, o nosso desenvolvimento de sociedade, o nosso corpo ainda está meio que na floresta para ele, por isso que a gente engorda, por isso que a gente guarda gordura, etc. E onde que o ciúme afeta nisso? Você pode ver isso com animais. Quem tem cachorro e gato em casa, talvez seja mais fácil quando você traz outro animal para casa, principalmente gato, muito territorialista. Quando você pega um gato que está com muita fome e dá comida para ele, não que você tem que testar isso, a não ser que você pegar um gato de rua, aí sim melhor. E você chegar perto ali, você vai perceber uma reação. Você vê o gato fazendo, fica bravo, o cachorro também, não quer que nem toque na comida. Com o decorrer do tempo, aquele animal vai percebendo que ele tem acesso àquilo com tranquilidade, que a comida vai estar ali, que ele não precisa ficar nesse desespero. Mas mesmo assim, nós temos essa mesma reação com o ciúme, é uma reação de defesa, de proteção, só que é uma reação normal, todo mundo vai sentir ou já sentiu ciúme alguma vez na vida, por mais que às vezes não lembre, na infância, onde é um ponto muito comum do ser humano sentir ciúme. E só que problemas emocionais não resolvidos ou outras situações da vida de um ser humano podem promover um ciúme exagerado, um ciúme excessivo, como a ansiedade, como a depressão, como vários outros fatores que quando a pessoa tem certas situações emocionais mal trabalhadas ou nada trabalhadas, não resolvidas, que continuam ali, por mais que às vezes a pessoa nem saiba ou não perceba, acha que aquilo já foi, já passou, essas situações podem estar ali martelando no emocional, na mente da pessoa,
e promovendo distúrbios como o do ciúme. E por mais que eu fui estudar melhor sobre o tema, né? A gente sempre estuda para fazer as lives aqui. O ciúme, ele tem, inclusive tem muita gente que acha bonito ver que o parceiro sente ciúme. É como se fosse uma expressão de amor. Então, por exemplo, sujeito A namora com sujeito B. O sujeito B demonstra ciúme pelo sujeito A. O sujeito A fica, ai, que bonito, nossa, tá demonstrando amor, olha, realmente gosta de mim porque tem ciúme. E essa situação pode desencadear tantos problemas, tanto para o sujeito A quanto para o sujeito B, porque tanto quem demonstra o ciúme pode começar a criar um ciclo vicioso mental na pessoa que recebe aquele ciúme. Por quê? Uma das pessoas do casal que acha bonito, que acha que é declaração de amor, o outro estar sentindo ciúme, começa de uma certa forma a instalar esse gatilho na mente e às vezes começa de forma inconsciente ou subconsciente, como você preferir o termo, a realizar situações e a criar situações na vida em que sabe que o outro vai sentir ciúme. Então ela começa a proporcionar, ela deixa certas conversas, começa a aprofundar com outras pessoas umas conversas meio esquisitas, começa às vezes a usar roupas que sabe que o outro talvez não goste muito. Claro que isso aí é outra discussão, não tem nada a ver, só estou citando aqui como exemplo. É assim, começa a criar caminhos para que o outro sinta ciúme. Então você veja como o ciúme excessivo, às vezes, de uma pessoa começa a atrapalhar a vida do outro. Se você que está assistindo a live ou ouvindo, se for dessa pessoa, cuidado, terapia é recomendado, porque se você começar a realmente enxergar beleza no ciúme, e principalmente se for você enxergar uma beleza no ciúme excessivo, isso pode trazer problemas para você também, porque você vai começar a criar essas situações para que o outro sinta ciúme, e às vezes isso vai levar você tanto para o buraco, porque você vai começar a criar esse padrão na cabeça, e daqui a pouco está criando ciúme para tudo, quanto no sujeito que tem o ciúme por você. Você pode estar atrapalhando aquela pessoa que às vezes está seguindo o caminho obscuro, de se afundar, de daqui a pouco começar a ter crise de ciúmes. E aí não é muito raro a gente ver nos sites e jornais, televisão, crimes que são cometidos por os crimes passionais, como são chamados, né, como são catalogados, por conta de ciúme. Ciúme é um dos fatores, acho que se não, talvez o maior fator desses crimes, de sujeito mata o parceiro, mata a outra pessoa que ele desconfia, que ele sente ciúme do parceiro por conta de uma outra pessoa, vai lá e mata os dois, às vezes mata os dois e se suicida, ou só se suicida. Então, assim, tomar cuidado com essas emoções, principalmente com o ciúme, porque ele pode levar a situações extremas, como todas as outras. Só que o ciúme talvez seja um pouco mais pesado, porque ele vai interferir, normalmente, inclusive está até aqui no Wikipedia, de 2 a 3 pessoas. Porque envolve o ciumento, envolve a pessoa que é o objeto de ciúme, e envolve a terceira pessoa, que é quem ele está sentindo ciúme. Então, cuidado aí com o ciúme, que a gente vai, a decorrer da live aqui, debatendo melhor, conversando. Se você quiser participar, sinta-se à vontade, não existe pergunta errada, está aqui aberto tanto no Instagram quanto no Facebook, e o pessoal que estiver assistindo depois, ouvindo, pode mandar no privado também, se quiser tirar alguma dúvida, pedir alguma ajuda, alguma coisa, ou até mesmo marcar atendimentos de hipnoterapia, estamos disponíveis. Pois é, o pessoal tá chegando aqui pelo Facebook, agradecer o pessoal que está vendo aí, nós estamos, enquanto você falava, eu estava compartilhando em alguns grupos aí, o pessoal está chegando, e eu estava aqui anotando também, né, antes de dar sequência, falar sobre o ciúme, semana que vem, Augusto, vamos ter uma live muito legal aqui, vamos ter convidada da semana que vem é a psicóloga, que também faz uso da ferramenta hipnose e de tantas outras ferramentas, a Ana Paula Anjos, ela é de Sinop, no Mato Grosso, e nós vamos falar de um assunto, e ela tem um depoimento próprio dela, da vida dela, que ela conseguiu solucionar, de certa forma, né, porque é solucionar mesmo, que a gente pode dizer, ela se permitiu, né, e solucionou o problema que era, ela não conseguia se expressar, falar em público, ela teve até problema de ansiedade, de depressão, enfim, e ela vai dar um testemunho, um depoimento para a gente, e a gente falar que é possível, tudo que você quiser, você pode resolver na sua vida, você tem as ferramentas para isso, e é claro que a gente trabalha sempre falando
de hipnose, é por isso que nós somos hipnoterapeutas, né? A hipnose é uma das ferramentas que a gente usa na terapia. Então, na semana que vem, na quarta-feira, essa live muito legal sobre expressar e falar em público. Não perca nesse mesmo horário, nesses mesmos canais aqui. Continuando falando sobre o ciúme, né? O Augusto falou sobre alguém achar o ciúme bonito, porque assim, se sente até valorizado, né? E aí começa até a provocar, enfim, o ciúme. Gente, isso é meio que, não posso dizer que é uma doença, mas se torna algo doentio. E pode ser os dois, né? Entrar numa situação muito preocupante. Mas a gente quer mesmo falar para as pessoas que sofrem com o ciúme, que são ciumentas, e as pessoas que sofrem com alguém ciumento. Principalmente nas relações. Então, o ciúme sadio, por exemplo, como eu estava dizendo anteriormente, é aquele ciúme em que a pessoa às vezes se preocupa com o outro, né? Um se preocupa com o outro por várias situações. Pela amizade que o outro está entrando, e aí vale para os casais, vale para os amigos também, né? E se preocupa, chega, demonstra que não está agradável a situação para outra pessoa. Às vezes a outra fala, acho que fulano está com ciúme de mim, isso principalmente nas amizades, nas empresas. Ciúme, fulano ou fulana está com ciúme de mim, sim. Mas o importante não é só, tem que demonstrar que está com ciúme e por qual motivo você está com ciúme. Né? O ciúme sadio, ele requer isso, você demonstrar para a pessoa e dizer, olha, isso não está legal, estou achando que não está legal, as coisas como estão acontecendo não estão legais, então eu estou preocupado, não estou me sentindo bem. E aí a Roberta Lima está dizendo que o ciúme e a insegurança andam lado a lado. Com certeza, todo ciumento, toda pessoa que tem ciúme exagerado é uma pessoa insegura, porque quando nós temos segurança, né, Augusto, nas nossas relações, na nossa vida, nós temos segurança, nós não temos ciúme. Por quê? Para quê, né, ter ciúme? Então, às vezes, o ciúme é porque às vezes, a outra pessoa que está comigo, eu posso até começar a criar coisas, imaginar coisas que a outra está fazendo, porque eu me sinto, e aí eu tenho baixa autoestima também, insegurança, posso achar que eu não sou... que eu sou pouca areia para o caminhão da outra pessoa, e aí a gente começa a colocar minhoquinhas na cabeça, e aí a coisa fica séria. Então, gente, e aí o nosso tema hoje é voltado para a hipnose, só claro que a gente vai desenvolver aqui, e eu estou até aguardando já as pessoas começarem a se manifestar também aqui pelo Facebook, na nossa página, na Secura Hipnose, falar sobre ciúme, mas com a hipnose, essa ferramenta sensacional na terapia, essa ferramenta incrível, você pode, e eu sempre falo aqui sobre conhecimento, autoconhecimento. E aí eu quero dizer para você que o ciúme não é alguma coisa banal. Primeiro, o ciúme, ele pode ser normal, natural, todos nós temos ciúmes, e os animais têm ciúme, e os animais têm ciúme da gente, a gente tem ciúme também dos animais, é algo natural da gente, como nós já explicamos, ciúme no trabalho, ciúme em casa, do esposo, da esposa, do namorado, do amigo, da amiga, o ciúme do trabalho, o ciúme das coisas minhas, tem muito ciúme, fulano tem ciúme da moto, do carro, que é uma loucura, não empresta, não gosta nem de colocar ninguém dentro, tá. Só que o ciúme, muitas vezes, o ciúme não é algo banal, o ciúme exagerado, é algo que precisa, é uma situação que precisa ser estudada. Você precisa entender por que é que você está com ciúme exagerado, principalmente quem sofre, porque muita gente sabe que não precisa ter aquela emoção naquele momento, que não precisa, né, sofrer, né, com esse medo, com essa insegurança. Às vezes a pessoa para e fala, mas o que está acontecendo comigo? Por quê? Eu sou ciúme, meu Deus do céu, eu não gostaria de ser assim. Então, como é que eu vou corrigir isso da minha vida? Primeiro, é o autoconhecimento. E a hipnose, a hipnoterapia é sensacional, porque tudo que vai ser tratado, trabalhado na hipnoterapia,
primeiro começa pelo autoconhecimento. É você se olhar para você, parar, e olha só o ciúme, né? Como são as coisas. Às vezes a gente olha muito para o outro, que a gente acaba olhando tanto para o outro ou para a outra, que às vezes a nossa visão ultrapassa os limites. A gente começa a ver coisas que às vezes não existem. Ou coisas pequenininhas que a gente transforma ela em coisas grandes. Às vezes uma pessoa conversando com a outra já é motivo para a pessoa ter um ciúme maluco. E o que ela fica imaginando? Né? Ela não consegue distinguir uma simples conversa de algo maior. Então, é o autoconhecimento. De onde vem? Você não nasceu ciumento, você não nasceu primeiro para sofrer com ciúme. Para você sofrer e para não fazer ninguém sofrer. Então, de onde é que esse ciúme vem? Por que um dia eu não era ciumento, no outro eu já era? Eu comecei uma relação, eu comecei um trabalho e, de repente, eu comecei a ficar maluco. Não sei o que aconteceu. Por isso é que a gente diz, não tem uma pílula, não tem um chá, não tem uma respiração, não tem uma simpatia, não tem uma reza. Você tem que se permitir conhecer, autoconhecimento, para depois você começar a desconstruir isso que está construído principalmente no seu subconsciente, na sua memória subconsciente, porque às vezes você vem desde criança, e aí isso nós falamos na semana passada, né, com relação à criança, esse ciúme de repente começou quando você era pequenininho, quando você era uma criança um pouquinho maior, ou na adolescência, de repente aconteceu alguma coisa na sua vida, muitas vezes envolvendo pai e mãe também, e que você acabou desenvolvendo um ciúme, que uma hora isso veio à tona, não ficou escondido, porque nada na vida da gente fica escondido, isso uma hora vai aparecer. Então é isso, quem já está aqui entrando com a gente, mandando boa noite, é a Cristina Nascimento. Obrigado, Cristina, por estar nos acompanhando hoje. E o pessoal, a Lucinéia, que eu estou vendo aqui, já mandou no Instagram, boa noite também. Quem tiver aí algum depoimento, quem tiver um exemplo, não precisa ser com você, não, pode ser com alguém que você conhece, por favor, mande para a gente, agora que nós estamos ao vivo no Facebook e no Insta, mande para a gente poder discutir aqui. Porque a gente tem várias informações, mas quando, né, Augusto, a gente tem os casos para que a gente possa, de certa forma, analisar e buscar, encontrar, entender o que aconteceu, fica melhor ainda, fica mais dinâmico, né? Exato. Bom, tem um outro ponto que às vezes as pessoas evitam, de certa forma, a terapia, e a gente entende, porque ainda é natural, principalmente por uma questão cultural. O Brasil ainda é um país que muitas pessoas procuram a terapia quando você compara com outros, por incrível que pareça, pelo menos nisso a gente pode ter um pouco de orgulho, né? Porque no resto tá difícil, mas assim, quando a pessoa foge da terapia, entender que o ciúme, um ciúme sadio, é uma coisa que você pode ter e você pode viver tranquilamente com isso. Não necessariamente você pode precisar. Mas alguns psicólogos classificam o ciúme como um arco, que funciona da seguinte maneira. A pessoa ela começa a sentir o ciúme. E aí, na medida que ela vai procurando aqui a situação, ela vai ver que às vezes o ciúme dela é um ciúme desnecessário. E aí ela vai relaxar porque ela vai pensar, bom, meu ciúme foi desnecessário, não houve necessidade, não aconteceu nada de errado. Só que onde volta o arco nisso? Onde vai fazer a curva para recomeçar? Na verdade, talvez um círculo, né? Um círculo pode se tornar um círculo vicioso, porque após o momento de relaxamento, a mente do sujeito que tem um ciúme que já ultrapassa as linhas saudáveis, começa a procurar outros motivos, começa a procurar ciúme em outras coisas, em outras pessoas, em outros amigos do parceiro. Então, por isso que fica esse arco. A pessoa sente o ciúme, ela começa a procurar sobre, vê que às vezes o ciúme dela não era correto, só que aqui ela vai fazer esse relaxamento, só que quando ela chega aqui de novo, ela começa a ter uma segunda tensão. Então a pessoa vive constantemente assim. Quem quer viver dessa forma? Que saúde há em viver dessa forma? Não é mais fácil você entender qual é o motivo desse ciúme? Porque um relacionamento normal, saudável, não deve haver motivos para ter ciúme. E também, se você começa a ter ciúmes imaginários,
aqueles filmes que não tem nenhuma base com a realidade, que saúde de vida você tem, que qualidade de vida emocional você tem, e que qualidade de vida emocional você proporciona para o seu parceiro. Um outro ponto que a gente pode abordar são das pessoas que a gente entende a cultura, mas fica o recado para as pessoas entenderem, tomar cuidado, que a gente tem uma cultura muito de posse em relação ao parceiro. Então, você é meu, não sei o quê, eu sou todo seu, não sei. Então é isso, ótimo. Se você fala isso de uma maneira carinhosa, pode até ser, mas tem gente que leva isso ao pé da letra. Porque, às vezes, pode ser por influência cultural, a gente no Brasil tem muito isso, pode ser por uma falta de desenvolvimento emocional, a falta da terapia propriamente dita também. Então, você vê que as pessoas, às vezes, tratam o parceiro como um objeto, como algo de posse. E é normal você ter ciúme quando você tem um objeto, quando você possui algo que é só seu e que você quer proteger. Tem pessoas que têm tanto ciúme pelo outro parceiro, como tem cuidado com a própria vida, para não perder a própria vida, às vezes até mais ciúme do que cuidado com a própria vida, faz coisas que põem em risco a vida dela. Por quê? Porque estão enxergando o parceiro como um objeto de posse. Isso não é uma relação saudável, não bate a matemática quando você enxerga a posse. Não estou dizendo que é fácil mudar isso, mas é possível com a terapia. E então, deixa essa reflexão, esse recado para entender que o seu parceiro, a sua parceira, ou seja, como você categoriza, não é um objeto seu de posse. Você não tem controle sobre ela, é uma pessoa independente que está escolhendo passar vamos dizer assim, porque a gente não pensa em relacionamentos quando eles vão acabar, mas que aquela pessoa que é seu parceiro ou sua parceira, ela está com você por uma escolha dela. Bom, deveria ser por uma escolha dela, ela quer estar esse tempo com você, quer estar passando esse período, esses anos com você, essa vida com você. Então, entender que essa pessoa é independente, ela está com você, ela pode combinar muitas coisas com você, pensar diferente em certos pontos, ela não é um objeto seu de posse que vai fazer o que você quer, a hora que você quer, quando você quer. Não bate. Se você tem esse pensamento, é bom procurar terapia, porque se continuar dessa forma, a tendência é que a coisa desande. Porque imagine você, talvez que enxerga o seu parceiro como um objeto de posse, sendo o objeto de posse dessa outra pessoa. Nenhum ser humano quer ser objeto de alguém. A gente quer ter nossa independência, a nossa liberdade, para a gente fazer o que quer, bem a hora que quer. E num relacionamento isso tem que ser, de uma certa forma, ambíguo. Então os dois têm que ter as suas liberdades para fazer certos pontos, coisas que um não gosta, o outro deve evitar fazer, obviamente, mas esse é o papo para outra live. Só estou dizendo isso, que enxergue que o outro não é um objeto, que são duas pessoas diferentes que escolheram estar juntas para aproveitar a vida dessa maneira, porque combinam, porque tem uma boa condição. E o ciúme, inclusive, ele é um objeto que não é só para o mal, tudo você pode enxergar alguma coisa positiva. E no ciúme é você realmente enxergar se for um ciúme verdadeiro, onde você percebe que tem certas coisas erradas, que o seu ciúme tem razão, vamos dizer assim, é você usar esse ciúme para analisar e entender, será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Será que vale a pena eu continuar com essa pessoa? É saudável a gente continuar nesse relacionamento? Porque, olha, vamos ser sinceros, a gente vê tantos casais juntos que você pensa, o que está mantendo essas pessoas ainda unidas? Porque é briga o tempo todo, é relacionamento sério que entra e sai do Facebook toda semana, 2, 3 vezes na semana, é foto do Instagram que desaparece, aparece de novo, posta e briga, e posta indireta. A gente fica analisando, de uma certa forma eu olho para quê que tá junto ainda. Não é muito mais fácil você ter uma liberdade, você ter sua vida sozinho, do que você ficar passando todo momento, período de estresse, ciúme, estresse, separa, volta, separa. Isso não é saudável, gente. Isso não é saudável nem para você, nem para outro sujeito. Então, o ciúme é você usar ele como uma arma positiva para você analisar e falar: será que compensa eu continuar onde eu estou aqui? Não é melhor eu sair fora? Às vezes tem uma outra pessoa aí que combina melhor comigo e eu não preciso ter ciúmes. Será que eu preciso fazer uma terapia para que eu consiga me ajudar? Porque às vezes a gente recebe essa pergunta: eu gostaria de fazer terapia com a hipnose para ver se eu consigo, através da minha pessoa, mudar o outro. Isso é impossível. Todo ser humano só muda quando ele toma a decisão sozinho, com ele mesmo, de mudar algum aspecto na vida dele. Mas quando você faz a terapia, obviamente você começa a ter outra visão e você pode, de uma certa forma, influenciar aquele terceiro que você deseja mudar. Porque você começa a se conhecer, você começa a perceber coisas de outra forma e você pode conduzir certas situações
de uma forma melhor, evitar uma briga. E também começar a expor certos pontos, conversar com o seu parceiro e evitar certas situações. E aí você pode, de uma certa forma, dando uma lapidada aqui ou ali. Mas é claro que se os dois puderem fazer terapia, é melhor. Inclusive, já vou puxar aqui o comentário da Roberta, que ela falou assim, o ciúme e a insegurança andam lado a lado, né? Meu pai comentou. E qual a importância, reafirma a importância da terapia para isso? Porque existem pesquisas que mostram que quanto mais ciúmes a pessoa tem, maior a chance de ela ter uma baixa autoestima. Isso a terapia também pode ajudar, principalmente com a terapia com a hipnose. Ter sido traído em relações anteriores, tanto familiares quanto relacionamentos assim amorosos fora de família. São pessoas que também tendem a ser mais possessivas, como eu falei, porque ficam na questão do objeto. São pessoas que sofrem do apego ansioso, que o apego ansioso, basicamente, de uma forma rápida falando, é aquilo que a pessoa fica com medo dos outros abandonarem, que ela fica preocupada, meu Deus, se a pessoa vai me deixar, fica aquele apego. Isso pode ser com objetos, com pessoas que com medo de ter aquela separação, né? Tem ansiedade nesse apego, nessa separação. E também tem o neuroticismo. O neuroticismo é uma palavra que é um traço de personalidade. Fui pesquisar um dos traços de personalidades, um dos principais estudados pela toda a psicologia em si. E o que é uma pessoa que sofre de neuroticismo? São indivíduos mais propensos a serem mal-humorados e experimentar sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, inveja, culpa, humor depressivo, solidão e também, principalmente, o ciúme. Ah, mas isso todo ser humano pode sentir, então todo ser humano é neuroticista? Não. Quando a pessoa tem esse traço de personalidade, significa que ela pode sentir essas coisas com muito mais facilidade. Ou seja, então ela pode sentir um ciúme, uma certa forma assim, patológico, que é classificado como patológico pela psiquiatria, existe. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E a pessoa que sofre desse traço de personalidade, do neuroticismo, de sentir as coisas tudo com mais força, são sentimentos mais profundos, com maior facilidade de se sentir. Então, assim, toda essa lista que eu fiz aqui, menor autoestima, ter sido traído, mais possessivo, sofrer de apego ansioso, ter esse traço de personalidade, o neuroticismo, tudo isso a terapia pode ajudar. Por isso a gente fala em importância. Às vezes o seu ciúme pode revelar outros problemas de tempo, igual a gente fala, o tempo do EPA, o tempo, sei lá, tem tantas frases para falar muito antigo. Então, tem muitas coisas que você pode ir lá, tá indo procurar terapia por causa de um ciúme excessivo e você tratar outros problemas como esse. Porque as pesquisas mostram que as pessoas que sofrem de um ciúme excessivo, ou seja, elas são ciumentos excessivos, ciumentos crônicos excessivos, elas podem ter esses fatores. E tudo isso aqui a terapia pode ajudar. E às vezes você resolvendo um fator desse aqui, o seu ciúme praticamente desaparece. Por isso a importância. Por isso, uma pessoa que tem uma baixa autoestima também não tem uma qualidade de vida legal. Nem quem foi traído numa relação anterior, isso fica martelando na cabeça dela. Isso não é legal. Uma pessoa que é mais possessiva, isso também não vai ser bom para a vida dela. Quem sofre de apego ansioso também não tem uma boa qualidade de vida emocional e no geral com outras pessoas. E quem tem esse traço de personalidade também não, porque imagine você sentir ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, todas essas coisas ampliadas e com maior facilidade. Isso sem falar principalmente no mau humor, que é característico do traço de personalidade dessas pessoas. Então, assim, isso aqui também anda lado a lado com o ciumento. E tudo a terapia pode ajudar. E você pode ser ajudado. Já temos uma live sobre ajuda, inclusive. Exatamente. A Cristina Nascimento disse, concordo, ninguém muda ninguém. É isso que a gente tem sempre falado aqui, Cristina, e para todos que nos assistem e nos ouvem agora, é que realmente isso aí é a mudança, é só reforçando o que Augusto disse, a mudança ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. E quando a gente se permite mudar, o outro muda também. E isso vale para você que está sofrendo com alguém que tem o ciúme exagerado, o ciúme patológico, que o Augusto pode falar também daqui a pouco para você entender o que é o ciúme patológico. Então, você que está sofrendo também pode ter atitudes que podem resolver a situação. Minimizar, eu acho que não é uma boa palavra. Minimizar as coisas, ou seja, vão deixar as coisas acontecerem. Tudo que é minimizado, uma hora ela pode voltar a ser maximizada. Então, por exemplo, no computador, quando a gente minimiza uma janela,
é porque a gente vai querer deixar ela quietinha ali para daqui a pouco a gente maximizar ela e usar novamente. Então, você que sofre com ciúme, ou com alguém, sofre com ciúme por causa de uma outra pessoa, você é o ciumento, ou você é a vítima do ciumento ou da ciumenta, tem atitudes que eu já vou falar, atitudes que você pode ter para poder mudar essa situação, resolver a situação, porque não dá. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre... o pessoal está participando aqui pelo Face também, já eu vou trazer, a Neide está até, de certa forma, brincando, mas é um ciúme o que ela diz para a gente aqui, da forma que ela sente, que não é com relação a mulheres, quando o esposo dela, que é o Marciano, prefere dar atenção e fazer favores para os outros ao invés de ajudá-la. Mas também é um ciúme. E aí, daqui a pouco eu vou falar que é sobre conhecer você, mas procurar conhecer o outro também. Porque às vezes o outro tem algumas atitudes que é dele, por exemplo, de ajudar algumas pessoas, de emprestar, né? E aí o que você pode é ajudar conversando, dialogando, mas daqui a pouco também a gente fala sobre isso. Mas, por exemplo, o que a gente vê das pessoas ciumentas? Quais são as ações delas? Por exemplo, pessoas convencidas dos próprios pensamentos. E aí acho que entra um pouquinho também no ciúme patológico, mas são aquelas pessoas que têm certeza daquilo que elas estão pensando ou daquilo que elas criaram na cabeça, que aí é totalmente do ciúme patológico, sabe? Aquelas pessoas que fantasiam alguma coisa e, né? Por exemplo, o cara que acha que a mulher que saiu para o trabalho, que ela desviou o caminho, que ela foi para um motel com o chefe ou com outra pessoa. A mulher que acha que o marido saiu para o trabalho, ou à noite ele foi jogar bola, na verdade ele não foi jogar bola coisa nenhuma. E até tem um áudio aqui hoje, até uma brincadeira que o pessoal mandou nos grupos aqui, eu posso até colocar esse áudio um pouquinho aqui, para o pessoal entender um pouco. Então, às vezes, o cara falou, amor, vou jogar bola. Aí a mulher acha, não, esse cara ele foi para outro lugar. Ele foi para, sei lá, para fazer alguma coisa, foi me trair. Tá? E aí já começa, sabe, tem gente que fantasia, né, Augusto? Até o local onde a pessoa foi. E fantasia o que a pessoa está fazendo nesse local. Ela imagina que lá dentro é assim, porque tem uma luz vermelha, o sofá também é vermelho, a cama é assim, que está assim, e fantasia até a pessoa que está com a outra. Gente, parece loucura, mas não é. O ciúme patológico, eu não vou entrar muito nisso aí, que o Augusto vai falar também. A nossa mente tem poderes incríveis. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, numa sessão de hipnoterapia, uma das coisas que a gente utiliza bastante, que ela é sempre associada a PNL, Programação Neurolinguística, é a imaginação, é que o sujeito imagine coisas visuais, auditivas, sinestésicas. A gente pode explorar muitos caminhos, porque a nossa mente tem capacidade para fazer muita coisa, principalmente imaginar. Mas você pode imaginar, como o exemplo que meu pai disse, para o lado negativo. Imaginar coisas que só ficam te fazendo sofrer, prejudicar. É só parar brevemente, por 5 a 10 segundos, para pensar. Se toda vez que meu marido sai para jogar bola, eu ficar pensando isso, imaginando aonde eu vou chegar, aonde eu vou parar na minha saúde mental. E se você realmente tem uma desconfiança que você vai atrás e descobre algo, é um sinal para você sair fora do relacionamento, porque aí sim a sua saúde mental vai ficar extremamente abalada em uma situação como essa. Mas continue aí. Pois é, e a pessoa que tem ciúme exagerado, além de criar algumas coisas, ela pode chegar a esse extremo de criar, né, de imaginar coisas, e tem coisas, a maioria das coisas que a gente imagina, e a gente fica imaginando, e a gente fica reproduzindo aquilo, elas realmente podem, de certa forma, acontecer. Às vezes ela não acontece na realidade, mas ela passa a fazer parte do nosso mundinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está pensando que o outro está fazendo. Né? Então, por isso que é sempre o jogo limpo, a conversa, o diálogo, é a melhor coisa em todos os sentidos. Mas, por exemplo, as pessoas ciumentas fazem o quê? Eu falei agora há pouco que ela, no início da live, que ela, às vezes, cerceia a liberdade da outra pessoa. Isso é muito, muito, muito comum. Isso aí a gente tem em consultório, né, Augusto? Em conversas, a gente sabe dos casos, a gente acompanha, inclusive, casos, como eu disse agora há pouco, que a violência doméstica, muitas vezes, é por causa de ciúme, se não é meu, não é minha, não vai ser de mais ninguém, aí tem a violência doméstica e tem a Maria da Penha. Então, a pessoa, ela imagina tanto, que ela acha que tudo que a outra fala, vou para o trabalho. Mentira, ela está mentindo para mim, não está indo para o trabalho, não, ela está indo para outro lugar,
sabe? Então, tudo, ela fica achando que a pessoa está querendo mentir, está querendo enganar. E o esforço para controlar a outra pessoa, ela é maluco. Tem gente, né, que chega ao extremo de colocar rastreador na moto, no carro, instala rastreador no aparelho celular para saber aonde a outra pessoa está. Enfim, quer saber por que está se vestindo daquela forma, com uma determinada roupa para ir para o banheiro, para o trabalho, por que está usando um perfume, todo dia ela usa um perfume, mas em determinado dia a pessoa resolveu usar um outro perfume, ou resolveu usar um relógio diferente, enfim, apesar que as pessoas que sofrem porque tem um parceiro, uma parceira com ciúme extremo, patológico, ela às vezes ela vai se diminuindo tanto para caber naquela relação que ela acaba se sentindo daqui a pouco um nada. Ela acorda de manhã, toma um banho de qualquer jeito, às vezes não passa nenhum perfume, mal penteia o cabelo, às vezes nem toma café, vai para o trabalho, às vezes faz a outra pessoa levar ela no trabalho para evitar os constrangimentos, as brigas, as ligações no local de trabalho. Fulano está aí mesmo, deixa eu falar com ela ou com ele. Então, sim, gente, esse sentimento de posse que é desenvolvido. Você é minha, você é meu e não vai ser de mais ninguém, e tem que chegar em tal hora em casa, não vai em tal lugar, e vai cerceando a liberdade. E a outra pessoa, como eu disse, às vezes, né, até para evitar o que os outros falam, para manter um relacionamento, a pessoa vai se diminuindo, vai entrando no mundinho ou no mundo de maluquice do outro. Eu estou falando maluquice, mas não é maluquice, gente. É um problema que precisa ser tratado. Quem é ciumento sofre tanto quanto o outro, às vezes sofre até mais. Então, são alguns comportamentos que a gente sabe de pessoas que são ciumentos, mas tem muito mais coisa. Se alguém tiver aí no Insta, no Facebook, algum exemplo do que as pessoas ciumentas fazem, por favor, escreva para a gente aqui, que a gente quer, né, para a gente poder exemplificar melhor aqui. Agora, você que vou falar de vítima, que sofre com o ciúme da outra pessoa, o ciúme exagerado, patológico, você pode ter algumas atitudes. A primeira atitude, como eu disse agora há pouco, é você conversar, é dialogar, chamar para uma conversa séria. Não é só brigar por telefone, não é só brigar por mensagem, não é só chegar em casa, discutir palavrões, xingar, você tá maluco, e você tá doido, você precisa tomar remédio, você precisa fazer tratamento, e às vezes isso na frente de filhos, de crianças, ou de pessoas que não tem nada a ver com a relação de vocês. Então a primeira coisa é sentar-se à mesa, é conversar. Olha, você está me magoando da forma que você está agindo. Você está criando coisas que não existem, e este relacionamento está, de certa forma, tóxico, está muito dolorido. Eu não estou cabendo neste relacionamento. Mas eu gosto de você, eu amo você. E a gente precisa chegar a uma situação. A gente precisa chegar a uma resolução para essa situação. Não dá para ser assim. Precisamos resolver, e eu assumo, quero resolver essa situação junto contigo. Mas assim não dá. E aí, qual é a melhor alternativa? A pessoa vai se resolver sozinha? Muitas vezes, e dependendo de onde esse ciúme vem, de onde ele começou, o que causou, o que a pessoa teve, principalmente na infância, porque pode ter acontecido, como eu já disse, pode ter acontecido algo na infância, que essa pessoa hoje é ciumenta. Então, qual a forma de resolver isso? Sozinho, muitas vezes, não resolve. Remédio? Não tem remédio. Você pode, remédio já diz, remediar, minimizar. Mas isso uma hora volta à tona, é maximizado novamente, e aí você precisa buscar ajuda de quem realmente entende do assunto. Por isso que nós estamos aqui todas as quartas-feiras falando de hipnose, de hipnoterapia. A hipnoterapia tem a ferramenta da hipnose, mas tem as ferramentas da PNL, tem ferramentas das constelações familiares também. Então, é isso, ajudar, você precisa ajudar também, porque muitas vezes esse ciúme exagerado é um grito de socorro também. E a gente só costuma julgar. Ah, fulano é uma boa pessoa, ou a fulana é uma boa pessoa, mas tem um ciúme exagerado, eu não aguento. E às vezes você deixa de ajudar uma pessoa que pode
não ser mais ciumenta ou controlar esse ciúme de uma forma que fique normal, ou que fique até saudável, e vocês terem um relacionamento de sucesso. Eu acho que é isso que as pessoas querem quando procuram outras para terem relacionamento. Então, você que sofre com ciúme também tem uma participação muito importante em tudo isso. De permitir que isso aconteça ou de não permitir, mas antes de chutar o balde, de chutar o pau da barraca, você tem que se propor a ajudar a pessoa. Fazer com que a pessoa entenda. Mas às vezes não é na primeira vez. Às vezes você vai ter que bater na mesma tecla algumas vezes, sempre com paciência, com paz e com amor, tá, gente? Então, e entender que muitas vezes o ciúme, ele não simplesmente começou ali, pode ter começado naquela relação, naquela situação, naquele momento, né? Mas essa pessoa pode ter trazido, a questão do ciúme pode ter começado em algum momento da vida dela, em algum trauma, principalmente quando criança, quando adolescente, ou às vezes até como adulto. Por isso que ela sofre com isso, porque o ciúme exagerado, patológico, não é normal e sofre todo mundo. E se você sofre abuso de alguém que tem ciúme, denuncie, né? Fica aí a dica para que você não continue nessa situação. Não, Faça, claro que não. O que for possível, até porque tem... e é uma dica para... É claro que às vezes é meio difícil, dependendo das condições, as oportunidades da pessoa, mas é a importância, antes de entrar num relacionamento, de conhecer a pessoa que você está se relacionando, antes de você aprofundar o que você puder fazer para conhecer o outro, seu parceiro ou parceira, antes de você realmente ter uma união estável, alguma coisa mais séria, é conhecer, porque às vezes você pode estar se relacionando com alguém que precisa de terapia, que tem um ciúme patológico e você ainda não sabe. E a gente vê muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas sofrendo depois, às vezes, de términos de relacionamento, onde o ciumento continua infernizando a vida da pessoa por meses, até anos, às vezes não consegue. O ciumento não consegue esquecer aquela pessoa, ele não consegue se desligar daquele relacionamento passado. E aí fica. Então você, às vezes, pode estar relacionando com alguém que agora, até um primeiro momento, está tudo tranquilo. Mas depois, pode ser que quando essa relação terminar, porque relações com ciumento são difíceis que durem, você sofrer ataques dessa pessoa depois, que vai ficar te ligando, que vai ficar incomodando pessoas que talvez você esteja conhecendo. Então, vale essa análise de quem você está se relacionando antes de você deixar essa situação, esse relacionamento mais sério, porque você pode estar, de uma certa forma, aproveitando o relacionamento daquele momento, mas ao mesmo tempo criando problemas futuros para você e para aquela pessoa também. Bom, o ciúme patológico, ele é um termo que é usado pela psiquiatria, que caracteriza como uma paranoia. Uma paranoia, de uma certa forma, para ficar mais fácil, é um distúrbio mental, caracterizado por delírios de perseguição. E perseguição não é necessariamente que alguém está te perseguindo, mas é perseguição em todas as áreas da vida, inclusive o ciúme. E pelo temor imaginário de a pessoa estar sendo vítima de conspiração. Então, essa é uma definição de delírio, e o ciúme patológico está dentro dessa classificação. Então, e para o ciumento, como o ciumento patológico, como ele sofre desse problema, dessa forma de delírio, é que a fronteira entre a imaginação, a fantasia, crença e certeza se torna vaga e imprecisa, e as dúvidas podem se tornar ideias supervalorizadas ou delirantes. Ideias delirantes, a pessoa começa a tornar essas ideias a realidade dela. Ela começa a trazer para o ponto dela. Ah, mas então uma pessoa que sofre de ciúme patológico está condenada? Não. A terapia, a psicoterapia é a principal ferramenta para ajudar quem sofre de ciúme patológico. Quem sente ciúme patológico, ou seja, nesse nível tão alto, tem a compulsão de verificar constantemente as suas dúvidas. Então, às vezes a pessoa ela perde emprego, ela perde a vida dela para dedicar exclusivamente a invadir a privacidade e a liberdade do parceiro. Então, abre correspondência. Hoje em dia é difícil, mas se tiver, ainda abre todas as cartas, pega o celular escondido. Como meu pai falou, às vezes coloca rastreadores em carros e outros veículos, no celular.
olha o computador, fica escutando, examina bolso, segue o parceiro ou contrata alguém para fazer, né, os detetives particulares. Tudo isso para simplesmente uma tentativa de aliviar essas emoções, esses sentimentos mal explicados. E às vezes, mesmo com esse reconhecimento, como se trata de uma patologia, a pessoa não consegue nem perceber o mal que ela está causando para ela e mesmo para outra pessoa. Por isso fica a importância de, se você conhece algum ciumento patológico, né, essa pessoa que é extremo, que ela praticamente você fala assim, essa pessoa tem vida, a vida dela é ficar atrás do outro, é você oferecer ajuda para essa pessoa. Porque talvez seja sentar para ter uma conversa, talvez chamar alguém, um psicoterapeuta, como nós, por exemplo, apresentar para a pessoa, para conversar, para verificar o que a pessoa tem, porque o ciúme patológico, por mais que ele é classificado pela psiquiatria como um delírio, ele é um tratamento um pouco mais complexo, obviamente, mas não é impossível. Uma pessoa que sofre de ciúme patológico, ela só sofre disso porque ela tem condições que provavelmente a gente volta mais uma vez para a infância, inclusive foi tema da nossa última live, tá aqui salva no IGTV, no Spotify também Secura Hipnose, para quem quiser rever ou assistir, se não tiver visto ainda, ou escutar no Spotify, que muitas das coisas da vida da pessoa começam na infância. Emoções mal resolvidas, forma como vê um pai tratando uma mãe, ou mãe tratando um pai, ou seja, o responsável que for se tratando, emoções que não se desenvolvem, resiliências que não são criadas na vida, que normalmente tem que ser criadas em todas as áreas, o máximo possível, para que o sujeito chegue na vida adulta, continue evoluindo, obviamente, mas que ele já tenha as bases bem definidas. E o ciúme, assim, patológico pode ter, e geralmente é a causa lá na infância, problemas que a psicoterapia, principalmente com a hipnose, que a hipnose pode nos proporcionar uma outra ferramenta que é a regressão, ferramenta excelente para a gente descobrir certos pontos e situações que podem estar promovendo impactos até hoje na vida da pessoa. Então fica aí mais uma vez, assim, a gente começa a falar aqui na live, e tudo você vai percebendo, principalmente nós que temos o conhecimento da área da terapia, que vários pontos, não que são fáceis de tratar, mas que às vezes se tornam tão óbvios, que a pessoa está levando uma vida, às vezes, tão sofrida, com tantos dilemas, problemas emocionais que afetam ela em todos os setores, relacionamento com família, com outras pessoas, com colegas de trabalho, com o trabalho, que a terapia pode ajudar. E é por isso que a gente também faz essas lives aqui, para divulgar o nosso trabalho, mas também para expandir o conhecimento para que outras pessoas possam se identificar. Muitas vezes as pessoas elas não fazem terapia porque elas não pensam que tem problemas. Para quantas pessoas você já não falou, às vezes brincando, pô, você tem que fazer a terapia, a pessoa parece que ela está sendo ofendida. Eu tenho que fazer terapia? Claro que ela não fala assim, às vezes entra no tom da brincadeira, eu lá sou doido e tal. Não é, gente, a terapia é importante. Tão importante como fazer um check-up no médico, quanto ir ao dentista pelo menos uma vez no ano para você verificar como está a sua saúde bucal, como você fazer um exercício, como você comer comidas saudáveis. A terapia, as pessoas têm que começar a entender que também está no meio, está nesse pacotinho. E que ela é importante, ela é necessária, e quem faz sabe como a vida melhora, tanto de quem faz quanto de terceiros que convivem com quem faz. Falando ainda a questão de infância, tá, gente? É muito importante as pessoas entenderem isso. Quem sofre com ciúme, quem está de ambos os lados, né? Quem é o ciumento, a ciumenta, ou quem está sofrendo com o ciúme excessivo, patológico de outra pessoa, que muitos casos de ciúme, sim, começam lá na infância. Principalmente quando a gente vem de lares onde os pais têm alguém, ou os pais foram extremamente ciumentos. Ou seja, isso é um ciclo, né? Vai girando, e você vai ser ciumento, seu filho ou sua filha também vai ser. Ou seja, vai manter tem que quebrar o ciclo. Quando você quebra o ciclo, possivelmente, provavelmente, seus filhos, se tiverem ciúme, não serão todos, vai ser em menor intensidade, ou de repente ninguém nasce com ciúme. Então é preciso quebrar esse ciclo familiar que vem dessa questão de ciúme. E muitas vezes, tá, o pai ou a mãe acabam ainda influindo na vida da pessoa. Tem muita gente que sofre de ciúme, porque às vezes, mesmo uma palavra que o pessoal usa muito, que é inconscientemente, a gente pode até usar aqui para ficar mais fácil das pessoas entenderem, às vezes o pai ou a mãe está influindo, interferindo na vida da pessoa
fazendo com que ela seja ciumenta, com crenças, impondo crenças limitantes. Tem a questão da lealdade, né? E por isso que a terapia é importante, da gente entender se a pessoa está sendo leal ao pai ou à mãe, se a lealdade vem de outras pessoas da nossa ascendência, né? Se ela está sendo leal porque o pai ou a mãe teve um tipo de comportamento. Enfim, é só na terapia mesmo que a pessoa vai entender. Por isso que quando eu disse que não tem remédio, existem os ansiolíticos, os remédios que as pessoas tomam para depressão, que pode até ajudar. Por quê? Toda pessoa ciumenta, ela vai ter ansiedade, com certeza, isso, né, Augusto? Isso é quase que um padrão, ela ser ansiosa, pode cair em depressão. Então, às vezes, alguns medicamentos aliviam, mas não curam. Não curam. Por isso que o autoconhecimento, terapia de casal, terapia particular, é importante. Tem um outro ciúme que é muito comum também, por exemplo, quem nunca sentiu ciúme do ex ou da ex, de quem está com a gente? Quem nunca? Eu duvido, mas eu duvido quem nunca sentiu. São raros. Vamos dizer que são raridades. Só que aquele ciúminho normal. Agora, tem gente que tem o ciúme do passado, o chamado ciúme retroativo. Esse é complicado, porque ele fica patológico também. A pessoa ela fica sempre pensando no que o seu parceiro ou sua parceira, em que o seu parceiro ou sua parceira viveu com o outro. Principalmente, ele fica imaginando situações sexuais, principalmente. E aí sofre. E se a pessoa quer saber quantos parceiros ou quantas parceiras a outra pessoa teve, e aí, gente, entra um pouco de crenças limitantes, uma série de coisas. Então, o ciúme do passado também é um ciúme que acontece, não posso dizer que é comum, mas tem muita gente que sofre com o ciúme. E aí, muitas vezes, a pessoa vai guardando aquele ciúme, chega uma hora que ela não aguenta. Tudo que a gente engole tem que sair. E tudo aquilo que a gente engole, que faz mal para a gente expulsa retornando. Então a gente acaba engolindo, uma hora a gente vai ter que vomitar isso, e às vezes a gente vomita xingando, desmerecendo a outra pessoa, colocando culpa na outra pessoa, diminuindo a outra pessoa, e aí não há relacionamento, seja relacionamento de casais, relacionamento de amigos, relacionamento patrão-empregado, que suporte isso. Entendeu? Então, o ciúme ele pode realmente ter raízes na vida da pessoa, e não adianta só passar passar a mão, é preciso cortar essas raízes. Entendeu? Então, por isso é que a gente está sempre falando, terapia é muito importante. Principalmente começando pelo autoconhecimento. Se conheça, não queira conhecer mais o outro do que é você mesmo, tá? E você, só voltando lá no comecinho, que você não muda ninguém. Obrigado, Marco Antônio. Você não muda ninguém. A pessoa muda por si só, quando ela se permite. E talvez você que esteja assistindo agora a nossa live, nos ouvindo pela Sicura Hipnose, esse episódio sobre ciúme, no Spotify, você entenda agora que você é que precisa mudar, não é a outra pessoa. Mesmo que você esteja sofrendo, que a outra pessoa seja ciumenta. Mas você pode entender, pode começar a mudar agora. E a outra pessoa vai mudar com certeza. Mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso levantar-se, permitir-se, ficar onde está, estagnado, só ouvir, como diz, entra no ouvido e sai no outro, não vai adiantar. É preciso superação. Falei isso esses dias numa nossa live. Você precisa ter uma ação muito maior do que essa que você está tendo ou deixando de ter. Então, superação. Beleza? Bom, então acho que é isso, né? Pessoal, quem que tiver dúvida, que não quis se expor aqui na live, ou quiser conversar sobre, estamos à disposição aqui no direct, no Instagram, no Messenger, no Facebook. Para você que só escuta, só conhece às vezes a gente pelo Spotify, nosso Instagram é Augusto Moraes, com 2 S, no final Moraes com I, @Augusto Moraes. Meu pai é o nelsonlima.hipno.
Você pode pesquisar no Instagram, vir seguir a gente, se você só escuta, conversar, tirar suas dúvidas, ou talvez já marcar sessões para você fazer, mas fica essa dica sempre de faça terapia. Se você conhece alguém que precisa ouvir aqui o que a gente falou, mande esse GTV, mande o link do Spotify para essa pessoa, porque às vezes um pequeno passo como esse pode estar ajudando essa pessoa a sair de um buraco, de sair de uma situação, ou de situações futuras em que ela pode acabar se afundando, porque como eu falo, né, tudo pode se tornar uma bola de neve. Então, um ciúme que hoje parece ser até bonitinho, se a pessoa não controlar e você começar a perceber que está crescendo, que só aumenta esse ciúme, pode vir se tornar uma crise, pode vir se tornar um ciúme patológico, e aí o tratamento vai ser outras linhas, cada vez mais complexo. Todo problema que a gente não resolve, vai deixando para frente, ele pode se tornar maior, ele pode se tornar um problema tanto para você quanto para outras pessoas, pode se tornar aquela bola de neve, aquela avalanche que vai descendo ladeira abaixo e vai juntando com outras coisas, né? Então, um problema de ciúme que puxa uma ansiedade, que puxa baixa autoestima, e tudo, quando você vê a pessoa tá aquele, meu Deus do céu, aquela loucura. Mas gostaria de agradecer a todo mundo aqui que assistiu, a todo mundo que está escutando, que escutou, a todo mundo que está tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, e quem comentou, quem participou, quem deu like, quem compartilhou, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Semana que vem teremos live com convidada, então já fique atento aqui nos nossos stories. Tem um jeito de ativar as notificações do Instagram, eu só não lembro como faz agora, mas dá uma fuçada aí quem puder, e ative a notificação do meu perfil, do meu pai, porque quando a gente entrar em live, você será notificado para você vir logo no início da live, para você não perder. E quem tiver ideias de temas também pode sugerir no direct nosso aqui, ou no Messenger, no Facebook, estamos à disposição para ouvir se seu tema tem um tema fácil, um tema fácil sim, fácil no sentido das pessoas entenderem, um tema do cotidiano, e que a gente possa introduzir a hipnose, a terapia. Bom, se você tiver alguma dica, a gente está aceitando também. Agradecer também ao meu pai, mais uma vez, pela disponibilidade, para estar aqui juntos, fazendo mais uma live, e é isso. E então, a semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. A nossa convidada vai ser a psicóloga Ana Paula Anjos. A Ana Paula, ela é de Sinop, no Mato Grosso. Também, como psicóloga, ela usa as ferramentas que a gente, como terapeutas, hipnoterapeutas, usamos, né, que é da hipnose, da PNL, constelações familiares. Ela usa essas ferramentas também, como psicóloga, e ela tem um depoimento muito legal, e ela diz que faz questão de dar esse depoimento como profissional, como pessoa que ajuda as pessoas a se entenderem, a mudarem suas vidas, e ela também mudou a vida, principalmente depois que ela conheceu a hipnose. E então vai ser muito importante, e um dos problemas que ela tinha, Augusto e todo o pessoal, era sobre se expressar. Ela era uma pessoa muito, muito fechada, ela não conseguia se expressar, falar em público, problemas na igreja, e muita gente passa por isso, muita gente tem vontade, às vezes numa reunião de trabalho, de poder falar, de poder dar as suas ideias, de poder reclamar, de poder, enfim, participar, de cantar na igreja, de falar no púlpito, de ser um político às vezes, né? O ano passado algumas pessoas me procuraram porque queriam técnicas para poder falar em público, mas aí por causa da pandemia nós não conseguimos desenvolver esse trabalho. Então é isso que nós vamos falar na semana que vem. Tudo é possível, você precisa se permitir e conhecer as técnicas que são comprovadamente eficazes. E nós estamos aqui para dizer para vocês que técnicas da hipnose que você pode aprender dentro da hipnoterapia, elas são maravilhosas, e nós estamos aqui disponíveis para ajudar você, seja na terapia online, que a gente atende pessoas de outros estados, de outras cidades, e aí a plataforma que ficou melhor para a pessoa, seja pelo WhatsApp, seja até pelo Insta, pelo Messenger, enfim, a plataforma que ficar melhor para a pessoa participar, fazer essa terapia, a gente faz. Ou presencialmente eu atendo em Rolim de Moura, na clínica Center Med, mas
quem quiser mais informações sobre a hipnose, sobre as sessões de hipnoterapia, hipnose clínica, pode entrar em contato, como o Augusto já disse, mas pode entrar até pelo direct, né, do Insta, pelo Messenger, no próprio Facebook, ou pelo WhatsApp, que eu tenho divulgado aí nas redes. Siga a nossa página no Face, para quem está no Insta, para quem está aqui tanto no Augusto Moraes como no feed Nelson Lima, que é a nossa Secura Hipnose. A gente está sempre postando informações. Enfim, estejam sempre com a gente. Estamos fazendo live todas as semanas. Semana passada nós falamos sobre criança, sobre infância, sobre pais, infância e traumas da infância. Uma live muito legal com a psicopedagoga, a Rosângela. Um sucesso, o pessoal está adorando, já temos bastante views e o pessoal lá no Spotify ouvindo bastante. E temos muitas outras lives, né, Augusto? Já fizemos muitas lives esse ano com vários assuntos, doenças psicossomáticas. Ajuda a lembrar aí, Augusto, para o pessoal entrar no nosso no YouTube, entrar no Face, no seu Insta, que essas lives que estão no Insta ficam salvas no seu IGTV, né? Ansiedade, fobias, também já fizemos live com um convidado, com o Hélio, falando sobre a hipnose, com práticas para você experimentar a hipnose, tudo salvo aqui no IGTV, no Spotify, também no Facebook, YouTube. No YouTube, no YouTube é Nelson Lima Hipnose Clínica. Olha aqui, ó. Regressão terapêutica, querer é poder, né? Será que querer é poder? Inveja, nós falamos sobre isso, falamos sobre Nossa, essa aqui o pessoal adorou, aqui, as pessoas que reclamam de tudo, ficam só reclamando, vida estagnada, estacionada. Que mais nós temos aqui? Eu tenho uma live um dia que o Augusto não pôde participar, numa dessas quartas-feiras, e a Ivani, que é uma paciente, uma cliente de hipnoterapia, e ela participou comigo, e ela fala, né, como a vida dela se transformou depois que ela conheceu a hipnoterapia, perdas dolorosas. Nós já falamos sobre o luto, né, muita gente sofrendo com luto, principalmente nessa época, emagrecimento, crenças limitantes, hábitos, as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças do corpo e da mente, ou da mente e do corpo, vai se somando, enfim. Muitas. Eu estou lendo algumas publicações e alguns livros, alguns estudiosos dizem que todas as doenças elas são psicossomáticas. Todas as doenças começam aqui e depois vai no corpo e continua na mente e no corpo. Então você imagina pessoas que têm câncer, que conseguiram a remissão do câncer, ou às vezes até que o câncer saísse da vida dela, pessoas que não conseguiam andar, tetraplégicas, paraplégicas, que com a força da mente, do pensamento, conseguiram voltar a andar. Então tem muita coisa de lives que nós fizemos. Então, se você quer usufruir desse material, você pode. E só para encerrar, no Secura Hipnose, que a gente tem, esses episódios, né, que a gente tem no Spotify, você pode ouvir no carro, pode ouvir no som do carro, que daí é só áudio, pode ouvir no celular onde você está, não vai gastar nem bateria do seu celular, e todos esses episódios estão lá. Inclusive esse, acredito que ainda hoje a gente consiga baixar, editar e colocar no Spotify. Obrigado, Augusto, gratidão por você, mais uma vez, dividir comigo essa responsabilidade de estar passando conhecimento para as pessoas, e vocês do Insta, e o pessoal aqui do Facebook também. Valeu, pessoal, muito obrigado, gratidão a todo mundo, até quarta-feira. Valeu.